Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós celebramos nesta quinta-feira, com toda a Igreja Universal, a memória litúrgica da apresentação de Nossa Senhora. Quando cheguei aqui na igreja, eu fiz questão de fazer uma enquete entre aqueles que estavam na sacristia. Qual é, porventura, perguntava eu, a origem desta celebração, desse título da Virgem Maria? E a enquete foi péssima porque ninguém conseguia responder. Talvez nós também não saibamos porque celebramos Nossa Senhora da Apresentação. E hoje é o dia de nós compreendermos este que não é um título, mas um fato. Nós sabemos que Deus, desde o Antigo Testamento, escolheu para si um povo. Deus tomou como seu os israelitas, conhecidos por nós como judeus. Os judeus traziam no coração, além da lei que Deus havia revelado a Moisés, a expectativa de que viria um dia o Messias para salvá-los definitivamente da escravidão do pecado. Foi então que, anunciado pelos profetas, veio Jesus Cristo por meio de Maria Santíssima. Maria, Joaquim, o seu pai, Ana, a sua mãe, os avós de Jesus, eram como ela judeus, escolhidos por Deus para viverem aquela expectativa da vinda do Messias, para escutarem a palavra e aprenderem a amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma, de todo o entendimento, como pedia o Senhor na sua palavra por meio dos profetas. Os judeus, compreendidos como uma religião, portanto, tinham as suas leis, as suas regras, as suas normas, os seus costumes, assim como nós, o povo cristão, poderíamos dizer, os irmãos mais novos dos judeus, possuímos também os nossos costumes, as nossas normas, as nossas leis, a nossa cultura. E, meus irmãos, dentro dos costumes judaicos estava a apresentação. Isto é, eles iam ao templo para apresentar diante de Deus aqueles que nasciam. Claro que a apresentação era muito mais solene quando se tinha um filho homem e primogênito. Havia então a circuncisão daquela criança e a apresentação no templo. Mas Maria foi também ela, por ser judia, apresentada no templo diante de Deus. Esta celebração, ela se deu primeiro na tradição oriental. Os nossos irmãos cristãos do Oriente começaram a celebrar esta festa porque compreendiam que estava ali a primeira expressão concreta da consagração de Maria toda inteira para a obra de Deus.
E depois, se não me falha a memória, já no século XIV, a igreja aqui no Ocidente começou a aderir a esta celebração para que devotamente nós aprendêssemos de Maria essa experiência de colocar a nossa vida diante de Deus e consagrarmos-nos inteiramente a Ele. Tendo dito isto, o padre quer abrir um parênteses catequético para que nós compreendamos algumas coisas que muitas vezes fazemos por costume, entretanto, nos perdemos e transformamos a tradição em doutrina. Sobre o que é que o padre está falando? Padre, a minha criança nasceu, eu quero apresentá-la na igreja. Nós não somos judeus. Nós não temos rito de apresentação. Embora esta seja uma realidade das Sagradas Escrituras, depois de Jesus Cristo, existe um sacramento que substitui a apresentação. Qual é? O batismo. As crianças católicas são, portanto, apresentadas na igreja não através de uma tradição judaica de apresentação, mas através do sacramento que abre a porta para todos os outros, a introduz na família de Deus que é a igreja e a apresenta como consagrada ao Senhor. Muitas vezes, nós os padres nos submetemos a estas orações e costumes apenas em respeito ao povo de Deus. Porque nada há de nocivo nisso, mas nada há de fundamental nesse costume que nós muitas vezes erroneamente acabamos cultivando. E que hoje o padre faz questão de ensinar para que nós entendamos no que consiste a verdadeira apresentação de um cristão à comunidade. É o batismo. Este que nos coloca diante de Deus como pessoas que estão separadas do mundo porque tornaram-se, tal como o povo de Israel, o novo povo de Deus. Não mais o costume judaico, não mais a antiga lei, não mais a antiga norma, mas a partir de agora, na força do Espírito, a grande normativa que move o povo cristão. O amor a Deus e ao próximo. Meus irmãos, e não poderia existir modelo maior do novo povo de Deus que a Virgem Maria. Esta que soube desde o princípio, e poderíamos dizer, desde a sua concepção através dos seus pais, ser uma escolhida que cultivou aquilo que Deus planejou para ela. Esta é a característica que desde o princípio faz com que nós reconheçamos um verdadeiro eleito de Deus. Se nós temos dificuldade em executar os projetos de nosso Senhor para a nossa vida, é sinal de que não temos sido membro do povo de Deus. Israel, quando esqueceu-se do Senhor, quando não quis executar os projetos do Senhor de libertação, distanciou-se do seu Deus, desmembrou-se da condição de predileção do Senhor e entregou-se às próprias paixões. Na mesma medida, quando nós nos furtamos em seguir os exemplos da doce Mãe de Deus, que uma vez apresentada, tornou-se exemplo máximo de santificação para nós, não queremos pessoal e comunitariamente executar os sonhos de Deus para nós, fazemos a mesma coisa. Distanciamo-nos de Jesus e não valorizamos o fato de sermos eleitos e prediletos de Deus. Que a celebração de hoje nos ajude, portanto, a vivermos a experiência de compreendermos-nos como membros de um povo, o povo eleito de Deus, o novo Israel, os filhos, os irmãos mais novos dos judeus, aqueles que puderam ver com a sua experiência a promessa do Senhor se cumprir, a de que teríamos um Messias que nos salvou e reestabeleceu a aliança que tinha sido quebrada.
e para toda aliança há uma exigência de fidelidade. Que o Senhor nos ajude a não sermos como Israel, mas a sermos como Maria. Que o Senhor nos ajude a não sermos como Eva, mas sermos como a ave. Que o Senhor nos ajude a não sermos como Adão, mas sermos como Jesus Cristo. Amém.